Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal, onde rezamos com a palavra de Deus, através da Lexio Divina. E você pode voltar aqui no nosso primeiro vídeo e aprender como reza com a palavra de Deus na sua oração, no seu dia a dia, com o Evangelho, com a palavra de Deus. Dando sequência aqui à nossa oração, hoje nós vamos rezar, meditar com a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Peçamos juntos o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Te pedimos, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, que unido ao teu coração e mergulhando na tua palavra, o teu Espírito Santo nos conduza à verdade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atentos à leitura da palavra de Deus, vamos ficar bem atentos de fato àquelas palavras que mais mexem com o nosso coração, para a partir delas mergulharmos na vontade e na voz de Deus em nossa vida. E em seguida você continua a sua oração, pegando o seu caderno de oração e anotando os frutos da sua oração. Lucas 12, do 1 ao 7. Neste ínterim, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar, aos discípulos: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito às escuras será ouvido à luz do dia. E o que houveres falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 ases, e, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus? Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, aqui ao ensinar, nos ensina e fala primeiramente, em primeiro lugar, aos discípulos, ou seja, a nós, aplicando a palavra de Deus hoje na nossa vida. Jesus, ele nos vem chamar a atenção ao fermento da hipocrisia dos fariseus. O fermento é aquela pitadinha de hipocrisia, né? Aquilo
pequeno que se coloca, mas que tem um grande efeito. Assim como o fermento, em pouca proporção, ele tem um grande efeito na massa, fazendo com que ela cresça. Da mesma forma é a hipocrisia e mais claramente aqui a mentira. A mentira. Jesus que vai ensinar e está ensinando a todos e em primeiro lugar a nós de seus discípulos a caminhar na verdade, a não ter medo de se comprometer com a verdade. Jesus é a verdade e ele vai dizer aqui: tudo será ouvido à luz do meio-dia. A luz do meio-dia. Interessante. Jesus, ele é a luz do mundo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e a luz do meio-dia, na palavra de Deus, significa a verdade. Quando a luz do meio-dia está sobre nós, não existe sombras. Não existe sombras, e aonde não existe sombra é a verdade. Precisamos caminhar na verdade de quem é Deus, de quem somos nós, e especialmente dar testemunho da verdade. O homem por si mesmo, pela sua criação, ele já é inclinado à verdade e é inclinado a defender a verdade, a não dar falso testemunho. Então, que a palavra de Deus hoje, iluminando a nossa consciência e formando a nossa consciência na verdade, na própria verdade, que é a palavra de Deus, venha nos conduzir também a esta maturidade, este compromisso que a verdade nos leva a assumir. Muitos mártires justamente foram martirizados por conta da verdade do Evangelho, da verdade de Cristo. Na verdade, todos os mártires sofreram o martírio por defender a fé, por defender a verdade da fé. O próprio Jesus, no seu caminho de crucifixão, na sua condenação, ele foi condenado por conta de uma verdade. Ele disse que era filho de Deus. Vamos só relembrar? Então, em João, no capítulo 18 de João, no versículo 37, vai dizer: para isto nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. E aqui Pilatos vai perguntar o que é a verdade. E Pilatos começa a entrar em contato, ele entra novamente no palácio, e esse entrar de Pilatos nos revela a necessidade que nós temos de entrar em nós mesmos para conhecer a verdade, para examinar as verdadeiras intenções, motivações do nosso coração. No caso aqui, as motivações de Pilatos para poder condenar Jesus. E aqui mais abaixo, no versículo 19, vai deixar muito claro qual é o motivo da condenação de Jesus. Vamos ver aqui? No capítulo 19, no versículo 6, vai dizer: quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse Pilatos: tomai vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo de condenação. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Mas Jesus, ele é filho de Deus. E é este compromisso com a verdade, em vivermos e assumirmos
vivermos e assumirmos a nossa fé e vivermos como filhos de Deus esse compromisso com a verdade, que em outra palavra pode também se chamar honestidade. Será que tenho sido honesto com a minha família, honesto no meu trabalho, honesto, vivendo a honestidade, a verdade da minha fé? E nesse exame de consciência, deixar que a própria palavra de Deus purifique o nosso coração e nos incline a um arrependimento perfeito, a uma verdadeira conversão. Que a exemplo de Jesus, a exemplo dos mártires, nós possamos amar a verdade. Amar a verdade. Amar a verdade. Jesus é a verdade. Juntos rezemos, pedindo a Deus essa graça e este amor pela verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é a verdade, porque somos criados e somos continuamente recriados pela Tua palavra, que nos firma na verdade de quem Tu és, de quem somos e a verdade sobre todas as coisas. Obrigado por Jesus, luz do mundo. Obrigado pela graça do batismo que nos torna um com Cristo e filhos Teus. Obrigado por nos fazer pelo batismo em assumir a nossa fé, a sermos também luz do mundo, discípulos da verdade. Dá-nos, Senhor, a graça de amar a verdade, de ser luz do mundo, de ser e de que a nossa vida seja um testemunho da verdade, anunciando a palavra de Deus nos atos, nos nossos pensamentos, com a honestidade da nossa vida, com a coerência da nossa vida. Dá-nos, Senhor, a graça de, comprometidos com a verdade, podemos crescer na maturidade, na estatura do Teu Filho Jesus. Crescer na maturidade, no compromisso da fé, da alegria de sermos filhos de Deus. Assim como a palavra que é para nós esta luz do meio-dia, que nos coloca sempre diante da verdade e que nos purifica e que nos liberta de todo o mal. Renova, Senhor, em nós os valores da vida cristã. Assim como na Tua palavra, Tu nos chamas a não ter medo na defesa da verdade, porque conheces o nosso verdadeiro valor e nós valemos muito mais do que muitos pardais, porque somos filhos. Dá-nos, Senhor, esta alegria, esta firmeza, esta confiança na Tua palavra. E renova em nós, na nossa família, no nosso trabalho, os verdadeiros valores da vida cristã. Renova em nós as virtudes, todas as virtudes morais, as virtudes teologais, para que, firmados em Cristo, possamos ser luz e sal do mundo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e te pedimos, Maria Santíssima, que unidos ao Teu imaculado coração, nós possamos crescer no compromisso com a palavra de Deus, submetidos sempre pelo magistério da Igreja, em unidade com o coração de Cristo na sua Igreja. Que Deus te abençoe e que faça com que essa oração de hoje gere
frutos concretos de conversão na sua vida. Anote no seu caderno aquilo que o próprio Cristo lhe pede como mudança de pensamento, de ações, e tenha coragem de viver a liberdade dos filhos de Deus. Shalom. Deus te abençoe.